Eu ia fazer uma série de vídeos sobre a primazia de Pedro, né, nas Escrituras. Só que eu já tenho uma série de vídeos no antigo canal não, no canal Universo Católico do nosso amigo André Perim. Eu vou pegar as lives, que eu acho que são 5 lives que eu tenho lá e vou upar aqui nesse canal. Né? São 5 lives sobre primazia de Pedro. São lives que eu fiz a coisa de uns 4 anos atrás. Ao final dessa série de 5 lives, eu vou fazer uma live, aí sim, ao vivo aqui, né? Fazendo um arremate. Se tiver alguma coisa que mereça ser acrescentada, eu vou acrescentar. Então, não estranhe, se vocês verem aí lives de outro canal que eu participei, Universo Católico, sendo postado aqui, vão ser 5 sobre esse tema, né? A primazia de Pedro. Então, aguardem aí, tá bom? 5 lives, primazia de Pedro, do canal Universo Católico, de alguns anos atrás, que eu vou postar aqui. E ao final eu faço uma live arrematando tudo. Olá, paz e bem, boa noite, né? Bem-vindos ao Bate-Papo Católico. Hoje o Robson, né, vai falar aqui sobre a primazia de Pedro. Eu espero que seja uma baita aula dele, né, que o Robson já teve aqui diversas vezes. E eu estou muito interessado em saber dessa primazia de Pedro, né, que é uma das coisas que é ligada à fé católica, porque não dá para ser católico sem ser ligado ao Papa, sem ter as chaves da autoridade. Então eu vou passar a palavra para o Pedro. Pro Pedro, pro Robson. Pro Robson. Desculpa. Então, fazendo já um merchan do meu canal também, eu vou fazer no meu canal uma sequência de vídeos falando sobre esse tema, a primazia de Pedro, né? Mostrando tanto nas escrituras, também, né? Com a patrística e tudo mais. Em especial aqui, Cláudio, eu separei um texto aqui, que é um dos textos chaves ali para a gente entender qual que é a importância de Pedro ali no meio dos apóstolos e no meio da igreja. Você entendeu? É um texto muito... costuma ser deturpado pelos protestantes. Estava acompanhando um debate esses dias entre um católico e um protestante no YouTube, e o protestante citou esse texto aqui de Atos, capítulo 15, né? Aquele conhecido concílio de Jerusalém, né? E eles costumam citar isso aqui como criando ali um atrito entre Paulo e Pedro. Como se Pedro estivesse defendendo uma coisa, Paulo estivesse defendendo outra, e quem deu a palavra final ali em tudo isso teria sido Tiago. Isso aqui é o jeito que eles costumam interpretar esse capítulo aqui. Mas como que eu quero fazer? Eu quero pegar esse capítulo e debulhar ele, né? Analisar e fazer uma interpretação nossa, uma interpretação católica. Eu acho que a gente tem direito também de interpretar, né? Não é livre a interpretação? A gente tem a interpretação da igreja, né? Aliás, eu sempre que pego essa passagem, eu falo, eles não leem Gálatas. Que Paulo deixa claríssimo em Gálatas que a disputa era entre Tiago, o judaizante, e Paulo, né, que era não judaizante. São um detalhe técnico que eles pulam nessa passagem. Eles não entendem que ali tá a disputa entre Tiago e Paulo. Mas pode continuar aí. Então vamos lá. A gente vai ler aqui a passagem, e tem outras passagens aqui que para fazer porque a gente tem que ler no contexto, né? Não pode fazer como o protestante faz, pegar um texto fora de contexto e usar ele. Então vamos ler essa passagem junto com outras. Essa aqui é um texto-chave. As outras servem para a gente colocar no contexto. Então, bem, antes eu vou falar o que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, né? Paulo está numa certa comunidade, pregando junto com Barnabé, e de repente nessa comunidade chegam outros cristãos ali, pregando também. Só que esses cristãos que chegam ali são fariseus,
convertido ao cristianismo. E por ser fariseus, eles não desapegaram muito daquilo lá que tinha no judaísmo, né, que eles seguiam. E começaram a pregar algumas doutrinas ali que Paulo e Barnabé não concordaram. Eles começaram a pregar ali algumas leis ali de Moisés, que os cristãos deveriam seguir. No caso aqui é a circuncisão. Aí o capítulo começa assim. Aí eles vão recorrer ao Sagrado Magistério da época. E aí lá desenvolve todo o Concílio de Jerusalém. Então, Atos, capítulo 15, começa desse jeito assim. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte. É um ensinamento. Então dá para ver, né, Cláudio? Que é uma doutrina, é um ensinamento. Se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Então a discussão era entre Paulo e Barnabé, de um lado, contra os judaizantes. Fica claro aqui no início, né? Perfeitamente. E resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Então começou a ter uma discussão dentro de uma comunidade cristã, lá no primeiro século, uma discussão em torno de uma doutrina, do ensinamento ali. Um lado eram os judaizantes ensinando o quê? Ensinando o que estava nas escrituras. Do outro lado nós temos o quê? Paulo e Barnabé contrariando isso. Então a gente tem ali cristãos que defendem que devem seguir o que está escrito e cristãos defendendo que deve seguir o que foi ensinado por Jesus. E que não estava escrito ainda, diga-se de passagem, né, Cláudio? Exatamente, é uma doutrina completamente nova. Aliás, nem Jesus comentou sobre a circuncisão. Isso é um detalhe técnico. Você não tem Jesus falando contra a circuncisão nos 4 evangelhos, né? Mas vamos continuar. Então, ficou aquele embate ali. Aí, eles todos, num consenso, decidiram que quem ia pôr um ponto final naquela questão. A Bíblia, as Escrituras, né? Que eles já tinham as Escrituras do Antigo Testamento. Quem quer pôr um ponto final naquilo ali? As Escrituras ou a tradição que tinha na época? O texto fica claro aqui no começo. Eles não recorreram a escritura nenhuma para decidir essa questão aqui. O texto fala, foram encontrar os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Então aqui a gente não vê só a escritura nessa passagem aqui. Pois bem, acompanhados dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria, contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Então, causou uma alegria diferente porque eram gentios que estavam se convertendo, não judeus. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos. Apóstolos e anciãos aqui são os apóstolos que estavam em Jerusalém, não eram os 12, mas tinha alguns apóstolos aqui em Jerusalém, e esses anciãos são os demais discípulos que seguiam Jesus. Como, por exemplo, ali Maria, né, os discípulos de Emaús, Maria Madalena. A quem contaram tudo o que tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé eram da seita dos fariseus.
dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se então os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Pronto. Estava todo mundo reunido lá, batendo boca. E começou uma discussão. E ninguém chegava no consenso. Todo mundo discutindo. Impõe a circuncisão ou não impõe a circuncisão? Aí depois que já estava essa discussão já iniciada, já estava em curso essa discussão, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, conclusão que a gente chega aqui nessa parte aqui, Cláudio. Foi de Pedro, ele pregava aos pagãos. Não era uma exclusividade como de Paulo, como eles pensam. Que tem protestante que acha, não, só Paulo pregava aos pagãos. Gente, pelo amor de Deus, Pedro foi o primeiro a converter Cornélio. Então, me desculpa, mas a igreja é uma unidade. E é Pedro que encerra a discussão. É a palavra de Pedro que encerra toda a discussão. Pois é. Aqui diz que já estava a discussão já em andamento. Aqui está falando ao fim de uma grande discussão. Então já tinha acabado a discussão. E mostra que Pedro foi o escolhido dentre os apóstolos. Vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Pedro falou isso para os apóstolos que estavam lá, e para os discípulos, para os anciãos. Pedro me escolheu dentre vocês. Dentre vocês, Deus escolheu a mim, para da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E que evangelho que é esse aqui, Cláudio? Será que é o evangelho que a gente tem na Bíblia? Já estava escrito os evangelhos já? Não, de forma nenhuma. É possível que ele já... O único apóstolo que deve ter visto todos os evangelhos é João. Entendeu? Agora Pedro, Paulo, eles devem ter morrido bem antes disso. O evangelho é a boa nova, né? Que vem com Jesus. E é transmitido pelos apóstolos. Então, da onde que os pagãos vão ouvir e se converter? Vai ser das Escrituras ou da boca de Pedro? Da boca de Pedro. Então. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Então Pedro põe um ponto final nessa discussão. Ele fala assim, Deus conhece os corações. E ele derramou o Espírito Santo da mesma forma, entre nós, que somos judeus, e eles, que são pagãos. Por que, pois, provocais Deus agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então Pedro fala o seguinte, Deus não faz distinção. Ele derramou o Espírito igual, tanto em nós, que somos judeus, quanto neles que são pagãos, que são gentios. Por que agora vocês querem impor esse jugo que nem nós, nem nossos pais que são judeus conseguiram suportar, que é a lei? Né? Por que você quer impor esse jugo neles, se nem nós podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a Assembleia o ouviu silenciosamente. Pronto, aqui já botou ponto final na questão. Aqui já não está resolvida a questão? Pedro já não resolveu aqui logo de cara? Pô, Deus não faz distinção entre judeu e gentil.
o Espírito Santo que Deus derrama é o mesmo para judeu e para gentil. Então por que agora vocês querem impor para eles uma lei que nem os seus pais conseguiram suportar? É pela graça do Senhor que seremos salvos. Exatamente nós que somos judeus, quanto eles que são gentios. E toda a Assembleia ouviu silenciosamente. Pronto, acabou a discussão. Já não acabou a discussão aqui, Cláudio? Já. Cadê Tiago aqui? E cadê Tiago aqui botando fim na discussão? Não tá. Não tem Tiago botando fim na discussão. A única coisa que o Tiago faz é amém e tudo bem. Eles botam ali que o Tiago disse, eu julgo, aliás, que o Tiago que estava julgando alguma coisa. Putz, como os caras são completamente ignorantes. E dizer que Paulo versus Pedro aí é ridículo. Porque Paulo e Pedro tinham a mesma ideia. O próprio texto fala isso. Os caras não sabem nem ler. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Já estava acabada a discussão. O que eles ouviram foi somente Paulo contar o quanto Deus já tinha atuado nos gentios. Deus já tinha, o que eles estão falando aqui, Deus já tinha derramado o Espírito Santo nos gentios. Não precisava impor nenhuma lei, porque o Espírito Santo já havia sido derramado. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Então, depois de terminarem. E por que Tiago tomou a palavra, Cláudio? Quem que era bispo de Jerusalém aqui nessa época aqui agora? Tiago. Então ele tem que tomar a palavra. E até porque ele era parte da oposição. Então a oposição tem que concordar. Não é natural o bispo ali que manda no local, no final tomar a palavra e falar alguma coisa? Sim. É a mesma coisa. O Papa veio aqui para a Jornada da Juventude. Quem é que falava aqui para a imprensa, que dava entrevista e falava sobre o evento, falava sobre os acontecimentos? Não era Dom Orani? Uhum. Ele é o bispo local. Ele somente está tomando a palavra e fazendo o papel dele, que é de bispo local, né, de comunicar o que foi decidido, o que foi falado, o que foi ensinado. Né? Ele não está falando nada, não está batendo martelo em nada. Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxe o seu nome. Ele está falando aqui. Simão falou. A questão que estava sendo debatida já foi falada por Simão. Ora, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Né? Aqui, o que acontece aqui, que a gente vê nessa última frase aqui? Puras que estavam de acordo com o magistério. Exatamente. De acordo com os fariseus, eram as escrituras que tinham que impor a doutrina para o magistério aceitar. Aqui, Tiago falou o contrário. O magistério aqui tomou uma decisão e depois dessa decisão tomada, eles viram que as escrituras estão de acordo com o magistério. Depois disto, voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi que caiu. E aí, aqui ele cita lá Amós, né? E depois dele citar Amós, por isso julgo. Por que ele julga? Por isso que Pedro já tinha dito. E não é julgo de julgar, de fazer... sentença. Declarar uma sentença. Não é julgar de declarar uma sentença. É julgar de concordar. Se eu te falo uma coisa, você vai falar, se você concordar, você vai falar, eu julgo que você está certo. É julgo de fazer juízo. Fazer juízo de alguma coisa. Não é julgar de declarar uma sentença. É julgar de formar juízo. Por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente
que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Então Pedro já tinha batido o martelo, Tiago concordou com o que Pedro falou e impôs algumas outras condições. Aqui é da mesma forma que o magistério faz, num concílio, por exemplo. Depois que decidiu a questão, eles começam a formular ali, pô, a questão foi decidida. E agora, o que mais a gente põe, né, em relação a essa questão? Porque ali eles decidiram, não é preciso circuncidar. Tá, mas e o resto da lei? Aí ele completa, colocando algumas outras questões. Mas quem bateu o martelo, quem decidiu, não foi Tiago, não foi. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores. Pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos, os irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e na Sicília, saúde. Temos ouvido que alguns entre nós vos têm perturbado com palavras, transformando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim, olha lá, nós não demos incumbência para eles. Aqui está mostrando hierarquia clara. Aqui eles estão falando assim, tem gente aí ensinando vocês sem a gente ter autorizado que ensinasse. Né? Nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz exporão as mesmas coisas. De viva voz. Cadê só a escritura aqui, ô Cláudio? Não tem. Não tem. Eles escreveram uma carta aqui para a comunidade lá. Por acaso essa carta que eles escreveram estava ensinando alguma coisa? Não estava ensinando nada. Era uma carta simplesmente dizendo, a gente está enviando fulano aí para ensinar vocês. Pronto. E eles vão ensinar vocês como? De viva voz. De viva voz. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte, indispensável, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas farei bem e de vos guardar conscientemente a Deus. Pronto. Ô Cláudio, fala uma coisa para mim. Duas coisas que a gente pode concluir com esse texto aqui. Bom, primeiro... Pedro, referente a Pedro e sola escritura. Bom, primeiro você tem toda a autoridade de Pedro, que depois que ele fala, todo mundo cala a boca. Entendeu? E detalhe, ele fala depois que a discussão tinha encerrado. Uhum. Entendeu? Depois que ele falou, não teve mais discussão. Não teve mais. O pessoal baixou a cabeça, entendeu? Eles tiveram que escutar Paulo e Barnabé narrar, né, a intervenção do Espírito Santo nos gentios. Outra coisa é que não teve escritura aí. Eles não foram recorrer lá atrás no Antigo Testamento, porque não tinha passagem do Antigo Testamento abolindo. Eu até falo, nem nos evangelhos lá de Marcos, Mateus, Lucas, que a gente conhece hoje por evangelhos, não tem Jesus falando nada contra a circuncisão. Então, de onde é que veio isso? Da autoridade da igreja, que revela as coisas. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não duvido nada. Se a gente não tiver essa passagem aqui, eu não duvido nada se os adventistas não iam exigir isso da gente também. Uhum. Entendeu? E outra coisa que você tem ali, o Cristo, a igreja revela mais do que a própria escritura.
Você parou para notar isso? Que a escritura do Antigo Testamento, e aliás o protestante ele confunde aqui escritura com Bíblia, tá? Não tem nada a ver. Tanta verdade isso aí que você falou, porque se a escritura fosse a única regra de fé aqui, que sentido eles teriam de ir até Jerusalém para consultar alguém? Bastava pegar que eles tinham, todas as escrituras, a Tanakh, e ler, junto com o Talmud, que seja, e decidir entre eles ali, não é mesmo? Exatamente como os protestantes fazem. Olha, eu vou abrir aqui a Bíblia, entendeu? E vou decidir aqui. Para que ir lá falar com o Pedro e com, né? Eu não resolvo aqui. Sair de Antioquia lá resolvendo, não tinha como. É o concílio, que o protestantismo não tem. Isso aqui, para mim, sempre foi um mau contraste com o protestantismo. Entendeu? A palavra que ficou valendo no final foi da igreja. E a igreja é representada pelo Papa, que é Pedro. Para mim, isso aqui é indiscutível, a autoridade de Pedro. Quem nega a primazia papal tem que negar essa recomendação de Pedro. Tem que voltar a fazer circuncisão e viver na lei. Entendeu? Mas toquemos, né? Toquemos. Pode ir, vai fundo. Não, acabou. Acho que é o próximo slide, né? Então deixa eu botar o próximo slide aqui, por favor. Que ao vivo tem essas coisas. Então, vamos lá. Tem alguma contradição aqui? A Bíblia se contradiz, por um acaso? Uma hora Pedro é autoridade, outra hora Pedro leva esporro. Como é que é esse negócio? Vamos tentar entender? Vamos lá para o livro de Gálatas, para ver o que aconteceu depois desse concílio? Olha lá, Gálatas, capítulo 2, versículo do 3 ao 10. Né? Paulo falando aos Gálatas. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. É Paulo falando lá daquele concílio de Jerusalém, você entendeu? Ninguém precisou circuncidar. Nem meu amigo Tito, que é gentil, ele precisou circuncidar. Mas por causa dos falsos irmãos, tá vendo aí? Por um acaso a interpretação é livre? Não é livre. Não concordou com os apóstolos, meu filho? Não concordou com o magistério? Você é falso irmão. Você é falso irmão. Intrusos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Né? Quem que está escravizado? Quem se apega a uma sola ou quem é guiado pelo Espírito Santo? É quem se apega a uma sola. Porque a sola, meu amigo, todas as 5 solas são dogmas. Eu não sei quem que é o último vídeo. Ultimamente tenho visto muito vídeo de protestante aí no YouTube, eu nem sei quem que foi que falou. Mas ultimamente eu vi um vídeo ali, o cara falando que para ser protestante tem obrigatoriamente de concordar com as 5 solas. Isso é uma coisa que caracteriza o protestante. Se não concordar, então não é protestante. Então é um dogma, não é um dogma? Exatamente. É o que a gente pode entender por dogma, né? Então, e se é um dogma, você está escravizado. Você está escravizado ali na Bíblia. A Bíblia é uma coisa inanimada. E eu estava pensando, hoje, eu falei, protestante acha que eles veneram mais a Bíblia do que nós que somos católicos. Eu estava pensando assim, eu queria fazer uma pergunta aqui no ar, para algum protestante responder. Por um acaso o protestante tem alguma metodologia, alguma forma de descartar uma Bíblia? Quando a Bíblia do irmãozinho protestante, ela fica ali bem desgastada, por exemplo, ou cai água, molha, ou está bem zoada, bem batida, ele vai comprar uma nova, aquela Bíblia velha dele, o que ele faz com ela? Eu queria que um protestante respondesse para mim. Tem alguma metodologia, alguma forma deles descartar aquela Bíblia? Porque para nós católicos tem. Eu não lembro agora de cabeça, eu não fui correr atrás aqui para ver também, mas se eu não me engano, no Código de Direito Canônico, lá está falando a forma de descartar uma Bíblia para nós católicos. Nós não podemos jogar uma Bíblia no lixo, por exemplo. Nós não podemos triturar ela, incinerar ela. Uma Bíblia, a forma correta de um católico descartar uma Bíblia é enterrar.
Tá no Código de Direito Canônico, eu não lembro o cano, mas se eu não me engano é isso. Se não for enterrar, é alguma outra forma, mas tem uma forma certa de descartar a Bíblia. Para vocês verem o tanto que nós veneramos a Bíblia. Hein, Cláudio? E eles falam que a gente não tem consideração pela Bíblia. A gente é até demais. Se não fosse a gente, eles não tinham Bíblia. Aí Paulo continua. Fomos, por esta vez, condescendentes para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, olha aqui, Paulo falando, quanto aos que eram de autoridade, Paulo estava reconhecendo a autoridade do magistério, dos apóstolos. Meu Deus do céu, quem não vê uma autoridade aqui, o próprio Paulo está falando. O que antes tenham sido não importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Você entendeu essa passagem aqui, Cláudio? Dá uma explicação aí, Robson. Paulo está dizendo o seguinte, o que os apóstolos lá que estavam lá em Jerusalém, que era João, Tiago e Pedro, se eu não me engano, e os outros discípulos. Paulo está dizendo o seguinte, o que eles foram antes de se converter, antes de conhecer Jesus, não importa o que eles foram antes. Para mim não importa. O que importa é que agora eles são autoridade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Aí ele continua, estas autoridades. É isso que Paulo está querendo dizer. Hoje eles têm autoridade. Ah, mas antes eles não eram judeus, não eram pecadores. Não importa, não importa. Mas antes Pedro não negou Cristo por 3 vezes? Não importa. João e Tiago não quiseram tacar fogo do céu lá na cidade? Não importa o que eles foram antes. O que importa é que hoje eles têm autoridade, ponto final. É isso que Paulo está dizendo. E tem gente que não aceita autoridade, cara. Meu Deus do céu. Hoje o cara botou lá, não, que a igreja tem bispo, tem presbítero, tem diácono, mas todo mundo é igual, não tem autoridade. Pô, você está citando a hierarquia da igreja, cara, e não está se dando conta que é autoridade? Eu te dei os bispos para pastorear a igreja. E o cara fala que todo mundo é igual. Então, no protestantismo, não tem ovelha. É todo mundo pastor. Ou então todo mundo ali é lobo, né? As ovelhas correram todas. Ou foram tudo devoradas. Mais à frente aqui, eu já vou adiantar o que a gente vai ver mais à frente. Mais à frente a gente vai ver que essa autoridade é direcionada. Essa autoridade é limitada. É uma autoridade referente a ensinamento, a doutrina. Mas tem autoridade. De qualquer forma, Paulo está falando que eles têm autoridade. Digo, de nada me impuseram. Quer dizer, Paulo falou, os caras lá, Pedro, ele tem autoridade? Não me impôs nada. Ufa, graças a Deus, não me impuseram nada. E tem gente falando que Paulo tem mais autoridade que Pedro aqui. Tem gente, você ouve o cara falando isso. Pois Deus não se... ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada. Quer dizer, olha, ao invés deles me recriminar pelo trabalho que eu estava fazendo, de missionário, de evangelizar, muito pelo contrário, eles falaram que eu fiz tão bem feito, né, o meu trabalho, que eles me designaram esse cargo. Eu evangelizei tão bem os gentios, que eles gostaram tanto que me designaram para evangelizar os gentios de agora em diante. É como um empregado, guardadas as devidas proporções, lógico, né? É uma analogia que eu vou fazer agora. É como um empregado falando do seu chefe. Eu fui fazer um serviço, meu chefe gostou tanto do serviço que eu fiz, que agora ele me designou para fazer só aquele tipo de serviço. É mais ou menos isso que Paulo está falando, né, não, Cláudio? Isso aí, exatamente. E é uma coisa que eu acho engraçado, Robson, é que o cara que sabia mais de escritura, que era Paulo, ele foi levado para um povo que não entendia nada de escritura. Porque os protestantes, eles acham que Paulo abria lá as escrituras, chegava lá para os gregos, lá para os romanos,
Olha, eu vou aqui, vou falar para vocês de Isaías, de sei lá de quem das quantas, do rei Davi, que eles não tinham a menor ideia do que era. Entendeu? Eles não tinham essa noção. Alguns gentios ligados ao judaísmo poderiam ter, mas a grande massa não tinha. Pedro era pescador, né? Com certeza devia ser analfabeto. Com certeza as cartas de Pedro que a gente vê nas escrituras, com certeza foi carta que ele falou e outra pessoa escreveu, redigiu. Com certeza. Sim, Pedro, João também era analfabeto. Tanto é que Marcos era o tradutor de Pedro. Marcos acompanhava Pedro. Quando Pedro ia pregar para um povo de língua grega, era Marcos que traduzia a pregação de Pedro. Mas mesmo assim, Paulo, mesmo com a intelectualidade que ele tinha, ele se submeteu à autoridade. Porque era uma autoridade o quê? Era uma autoridade doutrinal, né? Autoridade de fé, referente à fé. Como a 12 circuncisos a Pedro. Então Paulo falou, olha, eles gostaram tanto do meu trabalho que eles deixaram cuidando dos gentios e deixou os judeus para Pedro. Distribuir aqui. Porque aquele cuja ação fez Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João. Um detalhe para esse Cefas aqui, ó, Cefas. Pedro é sempre chamado de Cefas. O que quer dizer Cefas em aramaico, Cláudio? Pedro, pedra. Pedra. Cefas quer dizer pedra. E naquela passagem lá, quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, como que Jesus falou no aramaico ali? Cefas. Tu és Cefas, e sobre Cefas eu edificarei minha igreja. Sobre este Cefas eu edificarei minha igreja. E tem alguma outra forma de interpretar isso, contrária à interpretação católica? De jeito nenhum. Até como foi feito isso? O protestante ele tem que ir lá na Terra Santa. Quando Jesus ele proclama isso, ele está em Cesareia de Filipe, de frente para a pedra de Pan, que era chamada as portas do inferno. Aquela caverna, a pedra de Pan, era chamada as portas do inferno. Então a igreja ia ser oposição às portas do inferno. Entendeu? Que tem protestante que bota assim, que Pedro fala isso e 5 versículos depois ele cai na mão de Satanás. A igreja, Satanás prevaleceu sobre ele. Uhum. Gente, como uma pessoa ignorante. É do ignorância, fora de série. Isso nada tem a ver. Eles precisam ler aquela passagem lá onde Jesus fala para Pedro. Não, Jesus está falando com todos os apóstolos e Jesus fala assim, olha, Satanás pediu para vos peneirar. Vos peneirar. Vos, terceira pessoa do plural. Então Jesus está falando, Satanás pediu para peneirar vocês. Para vos peneirar. Aí depois ele fala para Pedro, porém, Pedro, eu orei por ti. Quer dizer, se Jesus ali, se Satanás tomou conta de Pedro ali, então a oração de Jesus não valeu. É uma idiotice atrás da outra que esses caras falam, né? Exatamente. E Pedro para confirmar os irmãos da fé. Na sequência fala, Pedro, eu sei que minha oração vai dar certo, lógico, né? Por razões lógicas. Então, quando você voltar, confirma teus irmãos. E é isso que Paulo disse aqui, quando Paulo falou, o que ele foi antes não importa, o que importa é que hoje é autoridade. Exatamente. Paulo está falando isso que Jesus falou lá. Depois que você voltar, você vai ser tentado. Você vai me negar 3 vezes. Não, e mas olha... eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E depois, quando você voltar depois de Pentecoste, com o Espírito Santo, forte, né? Sem ter medo de nada, você confirma teus irmãos. É isso que Jesus quis fazer e é isso que Paulo falou aqui. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, porque Tiago, Cefas e João são os discípulos mais amados por Jesus. Os evangelhos falam, né? Aquela hora lá que Jesus foi orar, se eu não me engano, orar lá no Getsemane. Jesus deixou os apóstolos e chamou os 3 para acompanhar ele.
Se eu não me engano também, eu acho que na transfiguração, Jesus chamou os 3 para acompanhar ele. Então, Tiago, Cefas, João são consideradas colunas. E os evangelhos dão testemunho que os 3 são os mais amados por Jesus. Reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Né? Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Na sequência aqui agora, no versículo seguinte, aí Paulo fala, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Mas por que ele era censurável? Vamos ver. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equivocada, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Então o que aconteceu? Pedro ali tomou uma atitude errada e os outros foram no embalo dele. Mas aqui está falando por um acaso que Pedro ensinou alguma coisa, pregou alguma coisa e Paulo contestou o ensinamento dele? Uhum. Aqui é simplesmente uma atitude, um comportamento. Pedro agiu de uma forma errada, se comportou de maneira errada, deu um mau exemplo. Aqui não está falando em nenhum momento que Pedro ensinou uma coisa e Paulo ensinou outra. Aqui mostra o quê? Que Pedro, que o Papa, ele tem infalibilidade quando ele vai ensinar. Quando ele vai ensinar uma regra de fé, uma doutrina, um ensinamento de fé, ele tem a infalibilidade. Só que ele não tem impecabilidade. Ele pode pecar, ele pode ter uma atitude errada na vida pessoal dele. E é isso que aconteceu aqui. Quando Pedro ensinou, Paulo baixou a cabeça, ponto final. Quando Pedro pisou na bola, pecou, agiu de maneira errada, aí Paulo já se sentiu no direito de repreender. E é isso que Paulo faz. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, o procedimento dele. O Evangelho já tinha sido estipulado em Jerusalém, só que ele procedeu de maneira errada. Tipo assim, ele ensinou uma coisa e agiu contrário ao que ele ensinou. É isso que Paulo está querendo dizer. Disse a Cefas, em presença de todos, se tu que és judeus vives como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Pode pular para o próximo slide, Cláudio? Deixa eu só fazer um comentário disso aqui rapidinho. É que é o seguinte, essa passagem de Gálatas, para mim é a maior prova da autoridade de Pedro. Porque Pedro, ele não faz um discurso, ele não fala nada. Antioquia é a casa de Paulo. Antioquia é praticamente a casa de Paulo. Pedro vai lá de visita. Pedro não fala um discurso. O que ele faz? Ele age errado. E até Barnabé, que era amigo de Paulo, segue Pedro. Gente, se Pedro fosse um qualquer, se o nível de autoridade dele fosse igual ao de Paulo, ninguém seguia ele. Ia ficar pau a pau. Ia ter divisão. Pelo menos. Uns iam ficar partidários de Paulo, outro de Pedro. Não. Todo mundo segue Pedro. Só pelo ato que ele faz, como visita. Entendeu? É como se viesse alguém aqui na minha casa de visita, fizesse um negócio errado e todo mundo imitasse. Contrariando o pai da casa, que no caso aí é Paulo. Você reparou nisso? Entendeu? Todo mundo segue Pedro. A igreja segue Pedro. Até no erro. As pessoas da igreja seguem. Só que a igreja é um ser vivo. E aí ele levanta os santos. E os santos, né, como Paulo, como foi Santa Catarina de Sena e tantos outros, alertam o Papa. Olha, isso é um erro. E o Papa vai lá e volta à razão.
Vou passar agora para o próximo slide, se você quiser comentar. Não, e um detalhe, você deixou aqui a cor separada, mas é a sequência ali. Sim. Então é estranho Paulo salientar a autoridade de Pedro e em seguida... Né? E você falou de Santa Catarina de Sena, é isso aí que eu queria comentar. Isso aqui que aconteceu aqui nessa passagem que a gente acabou de ver, aconteceu historicamente na igreja. Um caso que serve de exemplo, que é esse aí que você citou. O Papa estava exilado em Avignon, na França, na Idade Média ali. E ele estava subserviente ali ao imperador, com medo. Enquanto que lá em Roma estava uma zona. Roma, naquela época, era considerada a favela da Europa. Estava uma bagunça. Enquanto isso, ele estava lá na França com medo de voltar para Roma, com medo do imperador lá francês. E Roma abandonada e ele em Avignon. Santa Catarina de Sena vai a Roma e vê a bagunça que está aquilo lá. E ela não gosta daquilo lá, porque ela sabe que lá é a sede do bispo romano, do Papa. E ela vê aquela bagunça, aquilo lá largado de tal forma que não tem ninguém cuidando, ela fica tão indignada que ela vai até Avignon, chega lá para o Papa, que se eu não me engano é Gregório XI, e fala na cara dele. Fala, Papa, honre isso aí que você tem no meio das pernas. Seja homem. Eu estou sentindo o cheiro do inferno lá em Roma. Eu estou sentindo o cheiro de enxofre naquilo lá. Porque o inferno está começando a tomar conta. Então larga isso aí, cria vergonha na sua cara, larga Avignon, peita, bate de frente com esse imperador e vai para Roma. Seja homem. E o que São Gregório XI fez, Cláudio? Pode contar a história, ela é toda sua. Simplesmente baixou a cabeça e obedeceu. São Gregório XI largou Avignon e foi para Roma. E já fazia anos, se eu não me engano, acho que 70 anos que o Papa estava lá em Avignon já. Já era, acho que, já tinha até acontecido uma sucessão lá em Avignon. O Papa já fazia 70 anos que o papado já estava lá com medo lá em Avignon. 70 anos. Santa Catarina de Sena foi lá e falou, o que você está fazendo está errado. Seja homem e dê exemplo. O Papa pegou, baixou a cabeça e foi para Roma, no mesmo momento. E por isso, ele deixou de ter autoridade sobre a igreja, Cláudio? De jeito nenhum. Você quer passar para o próximo com o slide? Pode, vou passar sim, todo seu. Será que é esse aqui mesmo? É esse aqui? Mateus 23:1. Não tem um terceiro slide, um outro? Não. O senhor me deu foi só exatamente isso. São 4 slides que você tem aí? Sim, senhor. Então tá. O que me deu foi isso aqui. O que Jesus está falando aqui em Mateus é exatamente isso que eu falei aqui agora. E é exatamente o que aconteceu lá nesse episódio de Pedro com Paulo. Em Mateus 23, versículos 1 ao 3. Né? Jesus diferenciou infalibilidade, autoridade para interpretar as escrituras, com impecabilidade. Jesus deixou clara essa diferença. Quem faz essa bagunça e confunde é burro que não sabe ler uma Bíblia. Mateus 23, do 1 ao 3. Né? Jesus fala o seguinte. Um versículo antes, Jesus fala, os fariseus sentaram na cátedra de Moisés. Aí ele fala o seguinte, dirigindo-se então Jesus à multidão e aos discípulos disse, os escribas e os fariseus, aqui que ele fala isso, sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem. Quer dizer, não tinha livre interpretação para judeu, não tinha essa história de livre interpretação. Quem tinha autoridade para interpretar eram os escribas e os fariseus, e o povo tinha que obedecer à interpretação deles. Jesus não tirou a autoridade deles referente a isso. Jesus faria isso somente depois que ele morresse. Mas enquanto ele estava vivo, ele respeitou a autoridade dos fariseus e dos escribas diante do povo judeu.
Observar e fazer tudo o que eles dizem. Não tem essa de pegar a Torá lá e querer interpretar sozinho, não. Só a Escritura não tem essa, não. Faz o que os fariseus e os escribas ensinam, porque eles ensinam conforme a lei. E vocês não decidiram seguir a lei, então vocês vão seguir a lei, e quem decide qual é a lei e qual não é, são os escribas e os fariseus. Mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Mesma coisa que aconteceu com Pedro e Paulo lá. Pedro escutou o que Paulo escutou o que Pedro ensinou. Só que ele não era obrigado a fazer tudo que Pedro fazia. Paulo seguia os exemplos bons. A partir do momento que Pedro deu um exemplo ruim, não tem que fazer como ele. Você entendeu? Porque ele não é impecável. Ele não é impecável. Ele pecava. Ele tinha autoridade devida à inspiração do Espírito Santo. Essa passagem aqui, você está de acordo comigo, Cláudio? Concordo plenamente. Até porque isso é uma realidade católica. Nós tivemos 21 papas corruptos. E a igreja não desviou 1 milímetro da fé. Isso é que é interessante. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem autoridade, mas ele não é impecável. Eu falo, olha, se tivesse 21 pastores protestantes do protestantismo, como foram os papas da gente, aquilo lá já acabava. Aliás, acabou em divisão da divisão. Por que ele se dividiu? Porque ele não concordou com o pastor dele. Porque o protestantismo é a heresia da heresia. É a rejeição da doutrina anterior. E a gente teve mesmo papas pecadores aí, papas horríveis. Ali a gente teve o chamado século de ferro, que foi o século X, né? 900 e pouco, até 1000 e pouquinho. Ali foi uma sucessão de famílias italianas ali brigando pelo papado. Então uma família botava um membro da família no papado, aí vinha outro lá, envenenava o papa morria, a outra família botava outro no lugar. Aí vinha outro, colocava outro. Aí tinha um que não gostava, botava o segundo papa, e ficava um antipapa no lugar e o papa lá em Roma. Mas a sucessão não acabou. Teve um período que teve três papas. Um antipapa legítimo e 2 antipapas ilegítimos. Foi quando, se eu não me engano, foi nesse episódio aí, quando o papa saiu de Avignon e foi para Roma. O papa saiu de Avignon, foi para Roma e ficou um papa em Roma. Aí o rei lá da França não gostou, falou, vou botar outro papa então aqui em Avignon. E botou um papa em Avignon. E eu não sei aonde lá, falou, então tem essa bagunça, vou botar um papa aqui também. Ficou 3 papas brigando. Aí eles entraram num consenso para fazer um concílio. Aí nesse concílio, o papa legítimo de Roma, se eu não me engano, renunciou. Falou, eu renuncio para a gente tentar botar um ponto final nessa questão. O outro papa da França, se eu não me engano, também renunciou. E o terceiro papa não quis renunciar. Aí entraram no consenso, escolheram um papa, colocaram ali em Roma. E aquele papa de Roma continuou até hoje. E aquele papa que era antipapa, 2, 3 sucessões depois acabou. Então, quer dizer, a igreja é protegida por Deus. A gente teve papas horríveis. A gente teve um papa ali que dava até vergonha de falar dele. Eu encontrei uma vez eu vi falando aqui, não lembro quem estava fazendo a palestra aqui, falou, eu não duvido, eu não vou me estranhar nada se um dia eu chegar lá no céu e encontrar Lutero lá e o Papa Alexandre VI, eu ficar sabendo que ele foi para o inferno. O Papa Alexandre VI é o Papa espanhol, na época que o Brasil foi descoberto. A história dele, cara, é uma sequência assim, de coisas assim, de maus exemplos. Mas só que ele nunca ensinou nada errado. Quando, por exemplo, descobriu o Brasil, ele, por ser espanhol, puxou sardinha para os espanhóis. Os espanhóis falaram, você que vai ajudar lá na divisão do Brasil,
na divisão da América do Sul, divide de uma forma que beneficia a Espanha, ao invés de beneficiar os portugueses. Aí no Tratado de Tordesilhas, o Papa ajudou a Espanha. E foi um cafajeste na política. Mas só que quando espanhóis e portugueses chegaram para ele e falaram: ó, Papa, a gente está com dificuldade de conseguir a mão de obra dos índios, porque os jesuítas não estão deixando. Expede uma bula aí falando que os índios não têm alma, porque se você fazendo isso, os jesuítas não vão ter nenhum poder sobre eles, a gente vai ter como explorar a mão de obra desses índios. E o que o Papa fez? Aquele Papa que era pecador. Falou: não, de jeito nenhum. Ele foi expedir uma bula falando o contrário do que os caras queriam. O índio tem alma e merece respeito. E tem mais: índio não deve ser feito de escravo. Não deve ter seus bens confiscados. Índio deve ter dignidade como qualquer branco. Então, quer dizer, ele foi cafajeste na política, foi cafajeste na vida pessoal, teve amante, teve filho fora do matrimônio. Só que ele nunca, na hora de bater o martelo e ensinar alguma questão de fé, ele foi coerente. Não ensinou nada de errado. A gente teve um outro papa, naquele que eu falei, naquela época de ferro lá. Um papa, se eu não me engano, com 17 anos de idade, 14 anos de idade, uma coisa assim. E se eu não me engano, foi o primeiro papa que mudou o nome, porque ele, se eu não me engano, o nome dele era Mercúrio, e por ele ter o nome de um deus pagão, ele não quis ficar com esse nome, ser chamado de Papa Mercúrio. Então foi o primeiro papa que não usou o nome dele mesmo. Foi o primeiro papa que optou em usar o nome de algum mártir, algum santo. Aí ele trocou o nome. Foi o primeiro papa que trocou o nome. Ele tinha, se não me engano, 17 anos de idade. 17 anos de idade, foi papa ali. Me pergunta se ele ensinou alguma coisa errada. Não ensinou nada de errado. As decisões que ele tomou ali foram poucas, mas as decisões que ele tomou ali, que ele ensinou, que ele assinou embaixo, tudo certinho, coerente com a fé. Então, se o protestante estudar a história da igreja, e se o protestante ler a Bíblia com honestidade, é impossível não se converter. É impossível não se tornar católico. Eu já falei até demais, Cláudio. Robson, eu só vou responder aqui uma questãozinha aqui que um histérico protestante mandou, né? Que ele primeiro botou aqui que a gente respondeu, né? Que Pedro fez isso, fez aquilo, você já respondeu, que não importa o que ele fez, o importante é que ele é autoridade. E para fechar com chave de ouro, para você ver, primeiro que ela pega de um blog que o cara, eu já cansei de refutar o cara aqui, estou dedicando agora para me refutar esse cidadão, que ele só sabe deturpar as coisas. E aí ela bota assim, que Jesus não confiava nos apóstolos. Então ela pega e cita o capítulo 2 e o versículo 24 de João, né, que está aqui, ó. Mas João não confiava nele porque conhecia todos. Só que o detalhe técnico, ela não conta o que estava acontecendo. Jesus estava conversando com os judeus, né, e Jesus fala sobre a destruição do templo. Ele não estava falando com os apóstolos. Jesus falou: olha, se vocês destruírem esse templo, eu vos reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu há de levantar ele em 3 dias. Mas ele falava do seu corpo. Depois ressurgiu dos mortos, os discípulos lembraram dessas palavras e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Enquanto celebrava a Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que ele fazia. Quer dizer, ele não está falando aqui dos apóstolos. Ele estava, enquanto celebrava a festa da Páscoa. Ora, Jesus não conheceu os apóstolos na festa da Páscoa. Deixa de ser analfabeta. Jesus conheceu os apóstolos na pesca milagrosa. Mateus, ele estava trabalhando. Aí Jesus não confiava em quem? Nesses judeus. E não nesses que Jesus não confiava. Não nos apóstolos. Porque ia ser um absurdo. Só que alguém que tem uma diarreia mental muito grande
para dizer que Jesus não confiava nos apóstolos e deixou a igreja para eles. Você sofre de diarreia mental. E, óbvio, você segue esse blogzinho sem vergonha, só pode ter isso na sua cachola. Sabe como o Olavo de Carvalho chama isso? Paralaxe cognitiva. Exatamente. Eles pegam assim um aspecto pequenininho ali, no caso aqui, uma passagem pequenininha, e ignora tudo o resto que é a Bíblia. Pô, eu já tá ali falando dos judeus. Ide e pregar a todas as nações. Mandou os discípulos pregar. Como eu não confiava? Meu Deus do céu! Toda a escritura ali fala uma coisa. Por causa de uma frase, e ainda mal interpretada, conforme você falou aí, provou. Ele ignora tudo por causa de uma frase. E sem falar o seguinte, Cláudio, protestante tem essa mania. Você põe uma coisa aqui, uma refutação, em vez dela argumentar em cima disso que a gente falou aqui, ela calou a boca para isso que a gente falou e foi buscar alguma outra passagem para entrar no confronto aqui. Eles usam a Bíblia para isso. A Bíblia para eles, só a Escritura, serve para quê? Para quando alguém refuta você numa passagem, você correr para outra passagem e bater de frente e ponto final. Eles acham que fazendo assim resolver a questão. Isso que ela falou aí resolveu alguma questão? O que ela foi fazer? Ela foi buscar uma outra passagem para confrontar com essa aqui e não chegar a conclusão nenhuma. É isso que eles fazem. Só a Escritura para eles é para isso. Quando o católico refuta, em vez deles contra-argumentar em cima disso aqui que a gente falou, eles vão buscar outra passagem para contrariar essa. Essa é a tática deles. É ridículo, ridículo. Se você ler o texto todo, lá em cima fala dos discípulos de Jesus, aí Jesus está entrando na Páscoa, ele revira o templo, que lá está os cambistas, ele joga as pombas lá. É nesses cabras aí, que só que vai Jesus atrás de milagre, que a grande maioria desses protestantes picareta, não são todos, é que Jesus não confia. Eu só vou atrás de Jesus por milagre, mas ele estava fazendo o que antes? Estava lá no templo, vendendo coisa. Né? O nome de Jesus. Esse aí Jesus não confia. É em Judas que Jesus não confia. Porque Judas foi o primeiro que saiu para vender Jesus, quando ele estava possuído pelo diabo. Entendeu? Aí eu fico, gente, como é que pode ter uma mentalidade dessa? Jesus não confiava os discípulos. Por isso mesmo que ele confiou a igreja a ele, todas as escrituras, todo o ensinamento. Então nada é confiável, minha filha. Vai ser burra lá na China. Pomba. Vai ser burra mesmo, isso é burrice. Eu não confio em você, por isso mesmo que eu vou confiar minha igreja, minha casa, as chaves, todos os ensinamentos, toda a doutrina para vocês. Exatamente porque eu não confio. Porque vocês são os bostos, não tem nada a ver comigo. Pô, isso não tem o mínimo de raciocínio, gente. É por isso que eu falo, que nem eu falei no vídeo de hoje, o ateu tem razão. Ele lê um treco desse protestante falando, aí ele fala, olha, o religioso não é racional por causa disso. Todos os argumentos que ela botou, Pedro foi questionado nisso, questionado aquilo. Paulo fala, entendeu? Da carta de Gálatas, que ele tem autoridade, você acabou de explicar isso tudo. E a Anta bota a mesma bodega, entendeu? Obviamente ela não viu a droga, não deve ter visto aqui o nosso Hangout, entendeu? Não deve ter visto o Hangout, entendeu? Não viu nada, e só foi lá falar abobrinha e citar um site de um cara que já foi comprovado aqui outro dia, até eu desmascarei ele, botando, ele bota aqui a foto do cara como fosse o Papa. E não é. É o pai da mentira, eles são o pai da confusão. Isso é pouca vergonha, me desculpa, mas é pouca vergonha. Tem que passar vergonha mesmo. Eles gostam de atribuir a Jesus uma característica deles. Esse negócio de não confiar é próprio do protestante. O protestante não confia no ser humano. Por quê? Porque eles são gnósticos. Por isso que eles não aceitam que o ser humano pode buscar a santidade. Eles não aceitam. Para o protestante, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente não tem como buscar a santidade, a gente ser santo. Não tem. Mesmo Jesus falando, sede santos como o Pai é santo. Mesmo Jesus falando assim, eles não admitem que a pessoa pode ser santa. É gnosticismo.
é a desilusão total, a degradação do ser humano tá de tal forma, eles acham, não tem como o ser humano ser... A única forma do ser humano ser salvo é morrendo, dormindo, Deus vai, faz assim, piririm pim pim, aí acorda salvo. A salvação que eles têm na cabeça deles. Não existe conversão. Nós católicos, nós pregamos, para ser salvo, a gente precisa se converter. Ah, mas se a pessoa não se converter aqui na Terra, vai se converter no purgatório. Só é salvo depois de se converter e depois de ser santo. Porque João fala lá em Apocalipse, no céu não entra nada, nem um pecado. No céu não entra pecado. No céu só entra coisa perfeita, perfeição. No céu, só na comunhão dos santos, só há lugar para perfeição, para santidade. Você só entra convertido. Ou você se converte nessa vida, ou se você morrer sem se converter, você vai se converter no purgatório. E se você não está no processo de conversão, você vai para o inferno. Mas para eles não. Para eles ficam a palpadela. É por isso que eles admitem multiplicidade de seita, com divergência de ensinamento. Porque eles sabem que, para eles, o ser humano não tem como conhecer os desígnios de Deus, conhecer uma forma de se tornar santo. Eles já estão conformados com isso. Eles falam assim, o ser humano não tem como ser santo. Então, ensinando errado ou ensinando certo, vai dar a mesma porcaria. Não importa se a doutrina do batismo, se tem que ser por imersão ou aspersão. Não importa se tem que guardar o sábado ou domingo. Não importa se é predestinação ou é livre-arbítrio. Não importa isso, não importa aquilo, porque afinal de contas a gente não vai nunca ser santo mesmo, e a gente vai depender única e exclusivamente de Deus, não tem como a gente se esforçar para ser santo, então vamos viver as apalpadela, porque quando a gente morrer a gente vai dormir, e quando acordar, piririm pim pim, estamos salvos ou estamos no inferno. Então é um jogo, um tiro no escuro. Para eles é isso, para eles a vida religiosa é um tiro no escuro. Eu estou aqui nessa denominação, mas se eu estiver lá também, eu vou estar errado do mesmo jeito. Mas se eu estiver na outra, eu vou estar errado do mesmo jeito. Porque eu nunca vou ser santo. Santidade não existe para eles aqui. Então, não importa. Eu só vou ser condenado ao inferno se eu for católico. Aí, se eu for católico, eu vou para o inferno. Mas se eu for protestante, não importa onde eu estiver, porque onde eu estiver, eu vou estar errado. Então, eu vou depender da sorte. É assim que eles pensam. É gnosticismo essa praga aí. Não, e tem outra que eu fico assim, carambola, o texto das chaves, eles falam que é evangelho. E era o evangelho que os fariseus já tinham. Eu falo, gente, eles não sabem nem o que é evangelho. Se os fariseus já tinham o evangelho antes de Jesus Cristo veio trazer o que, quiabo? Nada. Eles tinham o evangelho, então ali Paulo e Barnabé estavam errados e os outros estavam certos. Exatamente. É tudo burro. Eles não sabem, ele não entra na mentalidade judaica, monárquica, que as chaves é a autoridade, que está lá, quem tinha as chaves era o primeiro-ministro depois do rei. Era esse que tinha autoridade. Aquilo é um cargo que é passado, né, pela história. Enquanto tem aquela dinastia real, aquele cargo é passado adiante. Assim como a própria cátedra de Moisés. Moisés já estava morto há muito tempo, mas a cátedra dele ainda existia no tempo de Cristo. Cláudio, sempre tem uma sucessão na Bíblia. Sempre. Deus, no Antigo Testamento, nunca teve livre-arbítrio, nunca Deus se manifestou de modo geral para todo mundo, do mesmo jeito. Sempre teve sucessão. Escolheu Adão pisou na bola, ali escolheu Sete, depois escolheu Noé, escolheu Abraão, Isaac, Jacó, escolheu José, escolheu Moisés, escolheu Josué, e assim por diante. Deus sempre faz uma escolha, uma eleição. E quem sentou na cátedra de Moisés primeiro? Josué. E assim por diante. Quando chegou em Jesus, tinha essa sucessão também. Exatamente. Entendeu?
Mas aí os caras não veem isso. A gente, quando fala cátedra de Pedro, então Pedro, quando morreu, acabou a cátedra. Não. A cátedra de Pedro é superior à de Moisés. Muito superior. E quando a gente fala cátedra, não está se referindo a cadeira, a uma coisa inanimada, uma cadeira. Está se referindo, Jesus está fazendo um jogo de palavra. Porque naquela época, um juiz só dava sentença sentado. É isso que Jesus quer falar. Um juiz, quando ia dar uma sentença para um condenado, ele estava sempre sentado na cadeira. Um rei, quando ele ia proclamar um decreto, ele fazia sentado na cadeira. É isso que Jesus está falando. Essa cadeira no sentido figurado. É lógico que Moisés não tinha uma cadeira lá, que todo mundo ia... Moisés morreu, aí José sentou nela. É no sentido de autoridade. E quem estava na cátedra tinha o direito de autoridade, de julgar, de decidir e de dar a sentença, entendeu? É isso que Jesus está falando. E na época de Jesus, quem estava na cátedra de Moisés eram os fariseus e os escribas. Tinha livre interpretação? Tinha só escritura? Pelo amor de Deus. E eles têm tanto ódio com esse negócio de santidade, Cláudio. Eles não admitem que exista santo. Mesmo se você pegue na Bíblia e mostra lá as passagens onde está falando de santo, eles vão interpretar de modo diferente. Não, santo não quer dizer no sentido de ser santo, de não ter pecado, de buscar uma conversão. A santo aqui na Escritura quer dizer escolhido. Você vê o ódio que eles têm de santo. Você está entendendo? Ser de santo como o seu pai foi, como Deus é santo, como Jesus foi santo. Eu não sei como eles interpretam uma coisa dessa aí. Não, é a cabeçudice, meu irmão. A cabeçudice vai acima de qualquer coisa. Entendeu? Então, é o que eu falo. Os caras são completamente... Eles não sabem nada de patrística. A patrística fala do papado. Você tem os papas, muito antes de Constantino, mandando na igreja, tá? O próprio Êxodo, capítulo 18, fala que Moisés se sentou para julgar as questões do povo. Daí é que sai a cátedra de Moisés. E eles descobrem completamente a cultura judaica. Essa mesma cátedra Jesus fala. E Moisés, quando desceu, ele estava com a tradição oral, a escrita e a autoridade para ensinar. Entendeu? E o termo ligar e desligar é judaico, significa autoridade. Entendeu? Mas eles completamente ignoram isso tudo. Por quê? Porque não existe no protestantismo, gente, a sola escritura. Isso aí é sola escritura, desculpa, para a minha própria opinião, que é melhor do que todas as outras. Acabou. Lutero mesmo fala isso, que a opinião dele é muito melhor que todo mundo que veio antes dele, entendeu? Que ele peida cheiroso, desculpe o termo, mas a fluência dele é cheirosa. O protestantismo ali no início, ninguém fala em livre interpretação, Cláudio. Lutero nunca defendeu a livre interpretação. Tanto é que quando os anabatistas quiseram interpretar diferente dele, ele perseguiu e matou. Calvino nunca defendeu a livre interpretação. Tanto é que ele matou um monte de humanista lá. Miguel Servetti, por exemplo, o Lutero matou queimado. Os anglicanos também não permitiram livre interpretação, porque o anglicano também perseguiu o próprio protestante lá na Inglaterra. Então, no início ali, nunca existiu livre interpretação. Era Lutero brigando com Zwinglio, Calvino brigando com, se não me engano, lá com os arminianos, lá com Armínio. Era um brigando com o outro. Nunca teve interpretação, é coisa recente aí. Porque quando eles precisaram unir, igual aqui no Brasil, eles viram que precisava se unir contra a Igreja Católica, aí eles quiseram formar uma unidade. Aí sim, aí eles são defensor da livre interpretação. Mas se um dia, Deus me livre e guarde, eles tomaram a hegemonia aqui no Brasil, no dia que o Brasil for 100% protestante, eles vão se matar igual fizeram antigamente. Esse negócio de livre interpretação vai lá para as cucuia. Eles estão unidos enquanto eles têm um inimigo em comum. O dia que não tiver mais é igual um muçulmano. O dia que não tiver mais um inimigo em comum, vão se matar entre eles.
Isso é certo, é certo. Protestantismo, livre interpretação no início do protestantismo nunca existiu. E é porque é aquela coisa, né? Era uma religião estatal. Entendeu? Acabou. Não, tanto é que precisaram fazer uma reunião lá, se não me engano, em 1555, lá em Augsburg. Fizeram a reunião lá, alguns príncipes, alguns líderes ali protestantes para reunir e fazer aquela famosa frase lá: cuius regio, eius religio. Qual é a região, tal qual é a religião. Que quer dizer o seguinte: se o rei aqui, por exemplo, o rei aqui decidiu que em Genebra vai ser calvinismo, não pode vir ninguém de fora lá querer converter em Genebra. Ah, se aqui em for tal religião, ninguém pode vir de fora querer converter ali. Eles tiveram que entrar nesse acordo aí. E mesmo assim, alguns não aceitou isso. Como, por exemplo, os huguenotes, os anabatistas, né? Que eram os radicais, que não aceitaram. Sei lá, cara. O protestante, entra lá no meu canal, protestante, você que está ouvindo nós aí. Vai assistir um curso de história do protestantismo lá para você ver, para você ter vergonha disso aí que você segue. Você vai ter vergonha que você nunca mais vai ser protestante na vida. Pelo amor de Deus. É fogo, cara. Bom, eu acho que a gente já falou até demais, Robson. Você quer terminar? Então, essa, pra você ver, né, Cláudio? Foi só uma passagem. Tem várias outras. Tem várias outras. O dia que você quiser se reunir aqui de novo para comentar uma outra passagem aí, Tá tranquilo. Eu recomendo que o pessoal vá no seu canal ver, que é um canal muito bom, né? E tal, para incentivar, né, essa comunidade católica, que Andorinha só não faz verão. Entendeu? Eu pelo menos acho assim, né, que eu acho legal fazer essa troca. Né? tem que se ajudar, porque no YouTube você sabe, né? É panelinha. Se eu tenho 600 inscritos, eu vou me relacionar com pessoa que tem 600 inscritos só, porque quem tem 1000 não vai querer me ajudar. Aí quem tem 10.000 não vai querer me ajudar, vai querer só se envolver com quem tem 10.000 para cima. Quem tem 30.000, quem tem 100.000, é assim, essa porcaria aqui. Eu discordo. Bom, eu não sou desse pensamento. Por mim, quero ajudar todo mundo que é católico a divulgar o seu canal. Tanto é que eu já fiz propaganda do seu, já fiz do Cris, do Daniel Silveira, né? Desse pessoal bom aí. Mas e o pessoal que tá lá em cima lá? O pessoal que tem 10.000, 30.000, 100.000? Eu não sei lá, cara. Eu não censuro eles não, porque... Mas poderia ajudar, cara. Poderia ajudar. Tem mercado para todo mundo. Não é não? Sim, mas é aquela coisa que eu falo. Os caras não conhecem às vezes, gente. Compartilha da mesma doutrina, da mesma opinião, tá de acordo? Por que não ajudar? Mas também entrega na mão de Deus. É o que Deus quiser. Uhum. O importante é que eu e você, o nosso canal, tá até agora não traiu o objetivo. Graças a Deus. Né? A gente não tá precisando apelar, não tá precisando falar palavrão, não tá precisando pegar e meter o pau nas pessoas. A gente fala de doutrina. Quando eu faço um vídeo respondendo uma pessoa, eu respondo o pensamento dela. Eu não preciso ficar falando mal dela, ficar fazendo gracinha, ficar contando piadinha. O dia que eu começar a fazer isso, eu vou estar traindo o que eu me propus ali no início. Importante que a gente está sendo fiel ao que a gente se propôs, né? Entendeu? E é isso aí. Entendeu? Se Deus veio para mim, eu sempre tento, né, passar adiante a doutrina da melhor maneira possível e tento incentivar outras pessoas a fazer isso. Eu peço para os católicos, entendeu? Tem que ter gente melhor do que eu, tem gente mais instruída, melhor para falar do que eu. Eu quero que eles trazer esse povo para a internet, eu quero trazer esse povo para o YouTube. Você que é católico, você tem uma coisa boa para falar. Ontem mesmo, né, eu estava aqui com o irmão falando, o Pedro aqui falando sobre os canhotos e tal, e eu quero trazer mais gente,
O problema é que também tem católico que é muito acanhado, né? De falar as coisas. E eu quero trazer mais gente para cá. E se Deus quiser, vai aparecer. Entendeu? Não pode ser acanhado. Porque se você tá com a razão, se você tá no lado da verdade, você não tem que ter medo nem vergonha. Quem tem que ter medo e vergonha é quem tá mentindo. Uhum. Então, você tá do lado da verdade, não tem que ter medo de dar a cara a tapa. Exatamente. Também acho. Entendeu? Então, o que que acontece? As pessoas não têm essa visão. Então, tem que botar, entendeu? Essa visão nos católicos que eles têm que defender a fé deles. A gente está numa guerra. Por incrível que pareça. É uma guerra. Não vai, eu vou morrer e Deus quiser, entendeu? Só vai acabar essa guerra no último dia lá, que for todo mundo pro céu. Entendeu? E a gente aqui não é para ter descanso. É para sentar e defender a igreja, a verdade da igreja. Entendeu? Porque esse povo só defende a mentira. Eu só vejo esse povo defender a mentira. Pegar texto fora do contexto, jogar, entendeu? A história no lixo. É isso que eu vejo aí. Entendeu? Então, eu acho que, bom, a gente já falou até demais. Você quer. Não, só tenta, se você quiser fazer uma sequência de vídeos, cria lá tenta criar uma playlist, inventa o nome lá para sequência, para série de vídeos aí, cria uma playlist, a gente faz. O que não falta é Bíblia, a gente vai dar uma surra de Bíblia. O que não falta é passagem na Bíblia mostrando que tem uma autoridade, tem um magistério e ponto final. E só a escritura é coisa de herege. Gente doida. Gente muito, muito doida. Pô, tá saindo um debate aí. O cara do outro canal me chamou sobre esse tema, sola escritura. Ah. Você quer ir lá? Bicho vai pegar. Não, eu tô terminando aqui uns vídeos que eu tô fazendo no meu canal, que dá trabalho, né? Mas já acabei, eu acho que essa semana agora sai. Já vou marcar com ele. Manda bala. É como eu te falei, quem tá do lado da verdade não tem que ter medo, não. Né? Tem não. Entendeu? E é isso aí, gente. Bom, eu vou terminar aqui então. Robson, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, Claudio. Muito obrigado aí pelo espaço aí. E continua com esse serviço, cara. Continua. Tá bom, então, gente, olha. Isso aqui foi um bate-papo católico, realmente um bate-papo católico. Eu achei engraçado. Outro dia o cara falou: o nome do seu canal é Bate-Papo Católico? Ou não, era Fé e Razão. E acabou se tornando Bate-Papo Católico. Eu nem tinha me dado conta, né? Eu acho isso muito engraçado, a providência divina. Porque eu mesmo não tinha me dado conta que realmente o negócio é conhecido por Bate-Papo Católico. Eu não, quando eu fiz era Fé e Razão, como é lá no YouTube. Pegou, né? Entendeu? E realmente virou um bate-papo católico, tá virando um bate-papo católico, graças a Deus. Eu acho assim, eu acho que a gente joga a ideia e Deus vai levando pra gente pra coisa que a gente nem tinha ideia. Isso acontece muito comigo. Eu vou lá, vamos embora, vamos ver o que vai dar esse treco aí. Vamos botar pra água mais profunda pra ver o que eu vou pegar aí na frente. Eu nunca sei. Aí o cara lá na frente, não, mas assim, rapaz, mas não é que é mesmo? Porque na minha cabeça era Fé e Razão, não. Tanto é que, se você pegar as primeiras introduções, estava lá, Fé e Razão. E chegou o outro, não, bate-papo católico. Aí acabou virando bate-papo católico. Eu achei isso muito engraçado, muito interessante. Né? Então, vou terminar aqui. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima, como sempre, todo mundo sabe. Amém.